Muito bom dia, tudo bem? Gente, a dica que eu gostaria de trazer para vocês hoje diz respeito às efemérides, às datas comemorativas, algo muito frequente no vestibular, não é mesmo? Então, e a data comemorativa deste ano é que estão se completando um século que se iniciou a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito que traz amplas características novas em relação às guerras. Bem, a Primeira Guerra Mundial é um conflito de mobilização em massa, é um conflito de destruição em massa e é um conflito de produção em massa. E essa talvez seja a sua característica que o melhor define. Um conflito de produção em massa trata-se de dizer que era uma guerra de parques industriais. Aquele que produz mais sairá vitorioso. Aquele que tem a capacidade industrial de repor as perdas materiais durante a guerra, esse sairá vitorioso. Uma guerra de indústrias. Então o país com a indústria mais poderosa, mais efetiva, tem amplas vantagens dentro desse conflito. Agora, antes da Primeira Guerra Mundial, tivemos uma guerra que de alguma forma já antecipa essas características que predominaram durante a Primeira Guerra Mundial. E esse conflito foi a Guerra Civil Norte-Americana, que aconteceu de 1861 até 1865. A Guerra Civil Norte-Americana, também conhecida pelo nome de Guerra de Secessão, Guerra Separatista, pois o Sul clamava separatismo em relação ao Norte, a Guerra Civil Norte-Americana já foi uma guerra de produção em massa, já uma guerra que traz essas características de guerra de parques industriais. Uma guerra onde o Norte estava fadado à vitória, já que tinha uma ampla capacidade industrial se comparado ao Sul. O Sul, os chamados Confederados, que enfrentaram o Norte, os chamados Yankees, também trouxeram outras características que podemos fazer uma analogia com a Primeira Guerra Mundial. A Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras talvez tenha sido a maior marca da Primeira Guerra Mundial. E já esteve presente, esse estilo de batalha, já esteve presente anteriormente na Guerra Civil Norte-Americana, mais uma vez. A Guerra Civil dos Estados Unidos, na Batalha de Gettysburg, os soldados se entrincheiraram por um período de 10 meses, já antecipando aquilo que melhor caracterizaria a Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras. Guerra de Trincheiras é uma guerra que morre muita gente. É uma guerra que mata um número de soldados muito alto, o número de perdas humanas é exagerado. Só que morre muita gente, mas temos pouca evolução nos quadros estratégicos da guerra. Bem, é um conflito que mata demais, mas um conflito que não sai do lugar. Um conflito onde a evolução dos quadros estratégicos não se movem. É um conflito, a Guerra de Trincheiras é um conflito que, apesar das perdas humanas exageradas, ela não tem vitoriosos de nenhum dos lados. Então essa característica, que foi muito forte e marcante na Primeira Guerra Mundial, já foi antecipada pela Guerra Civil Norte-Americana também. Então, gente, a Primeira Guerra Mundial ela também é uma guerra que trouxe muitas inovações tecnológicas no âmbito militar. O avião fez a sua estreia como arma de guerra na Primeira Guerra Mundial. Claro que nos primeiros anos de guerra, em 1914 e o início de 1915, o avião foi usado apenas como arma de reconhecimento do território inimigo. Sobrevoava-se o território inimigo para observação de movimento de tropas, aonde estariam as fábricas de armas do inimigo. Depois, ainda em 1915, o avião passa a ser usado como uma arma realmente, bombardeando ou os famosos combates aéreos que aconteceram entre os ases indomáveis. Bem, o tanque também fez a sua estreia na Primeira Guerra Mundial. Agora, o tanque, como era uma arma nova, os generais revelaram uma certa dificuldade em como utilizá-lo como uma arma de guerra. Seja como for, fez a sua estreia na Primeira Guerra Mundial. Bem, essa que é uma guerra de indústrias, o fato que vai ser decisivo para a vitória da Entente, para a vitória dos aliados, vai ser a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada nos Estados Unidos da guerra, em março de 1918, representou a entrada do parque industrial norte-americano. Toda a indústria norte-americana se converte para uma indústria militar, desequilibrando a guerra realmente. A Alemanha não resiste, começa recuando, e a entrada dos Estados Unidos será realmente definitiva nesse conflito mundial. Bem, eu espero que vocês aproveitem, eu desejo muito boa sorte nesse vestibular. Boa sorte, gente. Muito obrigado.